Esse é. É meu. Cara, que o Juninho tá feliz que ganhou um presente. Opa! Vem dar oi para as pessoas. Vou dar um beijo na minha mulher. É só porque eu comecei a gravar. Ah! Muito bem! Vou dar um presente para você. Cadê o presente? Quero já, traz pra gente. Ó, ganhei 10%. Calma, 10% na Cold Stone. Uau! Que presente! Mas aí quero ver levar. Olha aí, patrocinando. Quem mais você vai dar? A Bruna. A Bruna, ele tá dando para O todo quê? mundo. É pra gente? Eu achei que... Oh! Pra Aline. Comecei em Ali, um Aline, dia. não tô te Ah, vendo. muito obrigada. Nossa, olha aqui, gente. Ó, Que é homem. somatório. Não é somatório. Gente, aqui, ó, já tenho 50%. Consegue Não, 100%? já tenho 50% aqui, não vou dar para ninguém. Aí tem o Que asterisco, maravilha. não cumulativo. É. Então vamos lá, vamos sortear. Vai. E cadê a pessoa? Eu acho que esse nome é secreto. Camila. Oh. Dona Rosana. Eu? Nossa, ainda bem que eu tava revisando já. A minha sócia brilha demais, né? Agora ela é a pessoa que melhor sintetiza os capítulos que eu vi na vida. Entendeu? Então, Nossa senhora, agora eu fiquei nervosa. fica tranquila que depois você tem desconto na Cold Stone. Isso, mas só se Fiquei bem, feliz. entendeu? Com isso eu fiquei feliz. Eu vou mutar aqui, Então porque tá. a gente vai ficar conversando, daí a gente abre quando a gente for falar. Tá. Então tá. Vamos lá. Vou voltar aqui pro ponto. E então, maximize a densidade de talento. A gente entrou no capítulo 7, que é o teste de retenção. Capítulo muito polêmico, que bom que estamos aqui para discuti-lo. Então, o Reed, ele começa esse capítulo falando sobre uma parabenização que ele estava fazendo para o Ted, né, Sarantos, né, falando que em 2018 ele estava bem feliz e ligou para ele, né, falando que parabéns, né, a gente tiveram grandes sucessos, premiações, né, nesse ano, e ele estava bem feliz, né, e inclusive, assim, até teve o lançamento da Bird Box, que em uma semana mais de 45 milhões de contas Netflix assistiram, né, então, nossa, foi muito bom. E ele respondeu assim, sim, todos escolhemos bem. Então, achei bem interessante, porque ele falou da hierarquia de escolha. E que só é possível com uma força de trabalho com alta densidade de talento. Por quê? Porque quem escolheu Roma e Bird Box, que foram os dois destaques, né, do ano, né, foram o Jack e o Terrell, né, que respondiam, né, para o Scott, que respondia para o Ted, que respondia. Então, assim, né, foi uma escolha que foi na base, né, digamos assim, né. Então, só que daí, para atingir esse nível de densidade, você precisa adquirir o hábito de fazer algo muito mais difícil, que é demitir um bom funcionário quando acha que você pode conseguir um ótimo. E o ambiente de trabalho, então, com alta densidade de talento, não é uma família. E isso é o que ele vai falar mais para frente, né? Aqui, então, a Erin está falando, famílias ficam juntas, independentemente do desempenho. Então, ela fala como as empresas, geralmente elas, né, que têm esse posicionamento de família, e aqui ela dá exemplo aqui de uma imprensa, né, NPR, né, então, essa empresa aqui que eles abraçavam os funcionários, não, aqui a gente é família, e não demitia. Então, se a pessoa tá ruim ali, desempenhando mal o trabalho, vamos mudar de lugar, né? E assim, até que teve uma hora assim que o gestor falou assim, olha, né, todo o meu time está sofrendo, porque não está desempenhando bem o trabalho, por mais que seja uma pessoa boa, né, muito querida, mas que ele não está, ele está atrapalhando, né? E
o superior dele falou para não demitir mesmo assim, né? Então, ver como que eu posso usar, como que ele podia usar melhor o talento dele, né? Tão brasileiro isso, Então, né? é muito, aham. E daí você vê que os outros Tem ficaram dó, frustrados. Uhum. coitado. Mas daí você vê, é uma coisa assim que, cara, é muito comum mesmo, né? A gente, enfim, né? Eu também já passei por uma situação parecida, assim, né? De também conviver com uma pessoa que, nossa, não entregava nada e mesmo assim, ele tinha dó, né? O chefe tinha dó, né? Porque tinha uma história difícil, enfim, né? Não, e olha como a gente é Mas, antagônico, né? A uhum, gente mesmo fala, né, que família a gente não escolhe, amigos sim, né? A amizade você acaba escolhendo, família você nasceu lá, né? Então você não consegue mandar embora, você não consegue tá lá, né? Você tem que isso, aham, conviver. Meu, e é exatamente isso quando a gente olha. exatamente. Quanta Uhum. gente não manda embora, né? Ou tá reclamando, tá reclamando. Hoje mesmo eu passei por uma situação dessa. Daí viraram para mim e falou: o que que eu faço? Ué, manda embora? Não, 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 mas aí é demais. Falei, vai continuar É, reclamando até quando? aham. Bem isso mesmo, e não manda embora, assim, né? Essa cultura, né, realmente, né? Sabe o E que é daí, pior? É uma A- situação igual a uma que eu passei, que eu queria demitir e daí me seguravam em demitir. E aí ficava sempre naquela, tipo, não, mas não vai dar nada, não, vamos deixar. Ai, gente, tem uma raiva de ficar colocando as coisas em panos quentes. Então nunca mais reclama pra mim, entendeu? aham. Libera aí o microfone, Bia. Então, eu passei por uma situação ainda essa semana de um desligamento, em que era notável que a pessoa não estava feliz. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aham, tamo. Em que a pessoa não estava feliz desempenhando o que estava desempenhando, sempre tinha um questionamento negativo. Vamos, tá com problema. Você cria a solução nova já tá ruim. E aí falei, meu, é tão descontente que eu não tenho alternativa a não ser desligar. E aí, ok, optamos pelo desligamento, e aí a pessoa não entendeu que foi desligada e ainda quer conversar. Então, tipo, às vezes Ah, você vê assim que a pessoa está insatisfeita, mas ela não quer largar o osso, né? E ser desligado tira você daquele conforto, daquele sim. comodismo, né? Um pé na bunda te Uhum. movimenta ali, né? E Sim. muita gente É. segura pessoas que não trazem resultados, assim, algumas empresas, né, Brasil, seguram pessoas que não trazem resultados, pensando que essa pessoa vai se desenvolver sem se desenvolver, né? Ela não vai para lugar algum, ela vai permanecer Uhum. ali naquela rotina eterna. É, e não E adianta a sabe, gente querer, né? A pessoa tem que querer, né? Tem que querer mais que a uhum. gente. É. E sabe que eu concordo contigo do chacoalhão que a demissão dá. E às vezes, se a pessoa não leva esse chacoalhão, ela vai continuar desempenhando. Daí tá, a empresa fecha, então, porque não quis mandar embora ali, a empresa fechou, ele vai para outra empresa, não vai conseguir ficar, Sim. Exato. né? E aí, Aline, eu acho que a Aline tá, acho que a Rô também. No nosso primeiro master, que foi a Carol, foi no primeiro ou no segundo, que Sim. ela falou exatamente sobre isso, né? Se você tá pensando, se você fica pensando, e eles falam exatamente sobre isso no livro. Se você fica pensando se tá valendo a pena ou se não tá valendo a pena aquela pessoa, você já deveria ter mandado embora. Então, Boa. se é Uhum. algo que você tá pensando, já deveria ter ido. É bem isso mesmo. E daí ele fala aqui sobre a diferença de uma família e um time, né? Então ele falou que depois das demissões de 2001, quando vimos o desempenho melhorar radicalmente, percebemos que família não era uma boa metáfora para uma força de trabalho com alta densidade de talento. E então a Patty, ela tinha visto um filme no final de semana e ela sugeriu é, que eles deveriam pensar como um time esportivo, né? E ela fala assim que a equipe profissional ela procura por excelência, né? Cada um dos jogadores ali, né, tá buscando pela própria excelência, porque ele precisa ser bom, né, ter um talento suficiente para ficar no time, né?
Então, ele precisa ser o melhor. E treinam para vencer. Então, assim, né? Todo mundo ali, né? E com foco na vitória. Então, muito parecido também, né? Com eles ali que sempre estão pensando no melhor, né? Do que eles podem desenvolver, né? De inovação, tudo mais. E apenas esforço não é suficiente. Então, né, o cara e o jogador ali, mas ele é tão legal, né? Ele, nossa, é gente fina, tal, né? Não, mas olha ali, ele tá se esforçando ali, ó, ele tá treinando, mas não, cara, mas não tá conseguindo fazer, sabe? Não tá fazendo gol, não tá, sei lá, passando a bola, não sei, né? Mas não tá desempenhando bem, então não adianta, né? Então ele falou: somos um time, não uma família. Porque assim a gente tem o melhor desempenho possível em todas as posições. E para as pessoas que valorizam mais a segurança no emprego do que a vitória nos campeonatos, a Netflix não é a escolha certa. Então, né, tudo bem, né? Você pode buscar a segurança, né? Ser uma pessoa, né? Eu prefiro estabilidade, segurança. Então, então não venha trabalhar no Netflix. Não precisa vir trabalhar no Netflix, né? Essa que é a questão, né? E daí ele fala sobre o teste de retenção, né? Que é isso que a Cami estava falando. Ai, meu Deus. Então, assim, se alguém de sua equipe fosse se demitir amanhã, você tentaria mudar a opinião dessa pessoa? Ou aceitaria a demissão, talvez com certo alívio? Se escolher a última opção, você deve lhe oferecer um acordo de rescisão agora e buscar uma estrela, alguém por quem você lutaria para manter. Né? Então, é isso que ele fala, e eu achei interessante aqui, que ele fala que a própria Patty, né, que ele tanto cita aqui no livro, ela passou por isso. Então, porque ele teve uma conversa bem franca com ela, né, a Patty, que era a gestora de RH, né, sempre braço direito dele, né, ele falou um dia: olha, Patty, eu não sei, eu tô sentindo, né, que talvez, né, a gente devesse contratar outra pessoa, né, e daí ela falou assim: olha, Reed, eu realmente quero diminuir o ritmo daqui para frente. E eles concordaram, então, e ela saiu da Netflix, né, e imagino com uma gorda rescisão, né, também, né, meu, felicidade, né, para as duas partes. Acho motivador ter de jogar pela minha posição a cada trimestre e tento me aperfeiçoar para me manter à frente. É o que o Reed falou, né, para os acionistas, né, para o conselho administrativo da Netflix. Então, assim, ele ao contrário da Patty, que quer diminuir o ritmo, ele está disposto a fazer acontecer todos os dias, né. E daí a Erin fala aqui, né, sobre essa questão, né, de você chegar certo dia no trabalho e, bom, você está desempregado, né? Não porque houve uma crise financeira inevitável ou demissões imprevistas em massa, mas porque suas realizações não são tão incríveis quanto o seu chefe esperava. Seu desempenho é meramente razoável. Então, ele daí fala aqui, né, que como qualquer empresa, né, tentamos fazer boas contratações, ao contrário de muitas empresas, acreditamos que desempenho razoável resulta em uma generosa rescisão, né? Então, daí ele fala que desse teste que é aplicado de retenção, que é aplicado pelos gestores, então, que é constante, né? Eles estimulam que sempre os gestores pensem, né, nisso sobre o seu time. E daí, numa entrevista, né, com o Reed, né, daí a Erin fez 3 perguntas, né, para ele, né, que são ali meio matadoras, né. E a primeira pergunta aqui é ético demitir pessoas que estão dando o melhor de si, mas que não conseguem alcançar resultados incríveis? Então, o Reed fala: pagamos aos nossos funcionários os melhores salários do mercado, portanto, todos são muito bem pagos, né? A parte do acordo é que eles jogarão no time desde que sejam o melhor naquela posição. Eles entendem que as necessidades de nossa empresa mudam com rapidez e que esperamos desempenhos excepcionais. Então,
Outras pessoas podem preferir estabilidade, né? Trabalho a longo prazo, tudo bem, que daí não é para trabalhar na Netflix. E damos a todos os demitidos uma boa rescisão, o bastante para cuidarem de si e de suas famílias até encontrarem outro emprego. De 4 meses para um colaborador individual a 9 para um vice-presidente. Então, achei interessante isso daqui, porque aí o que eu concluí do capítulo, né, que se eu fosse trabalhar lá, né, na Netflix, fiquei pensando, eu teria medo ou não. Passei por uma situação parecida porque eu vivia com medo de ser demitida porque tinha umas de 2 a 3 ondas de demissões por ano, né, onde eu trabalhava, né. Então, só que chegou uma hora que eu tava, né, ficava assim com esse medo constante e chegou uma hora que eu pensei, cara, mas se me mandar embora, eu não tenho muito a perder. Não estou gostando muito aqui, né, do meu trabalho, eu só tenho a ganhar, né, a minha rescisão, né. Então, só do fato deles pensarem nessa rescisão de 4 meses para um colaborador, né, já pensa, nossa, vou ter pelo menos 4 meses para procurar um outro emprego, tal, com mais calma, né, e aqui no Brasil também a lei também é bem, né, favorece bastante, né, ser elitista, né. Então... Mas o que eu vejo, assim, né, o quanto eles conseguem, lógico, né, gira muito dinheiro, mas o quanto que eles conseguem pensar estrategicamente na questão, assim, continuar, porque você fala, 9 meses pagando salário, se eles pagam os melhores salários, você já começa a multiplicar, né? É isso. Você fala assim, como é que é saudável, né? Mas, na verdade, eles trocarem a peça vai trazer muito, ainda mais cada lançamento que eles têm, né? Eu imagino que deve ser coisa estratosférica. Então, só de trocar a peça, a pessoa vai se pagar, já, entendeu? Ainda vai dar lucro, e por isso que eu vejo que é importante do jeito que eles fazem. E aí tá, eu sempre tento trazer para a realidade, né? Tipo, para a nossa realidade, né? Quantas empresas hoje conseguem manter, tudo bem que o governo dá o seguro-desemprego, mas quantas empresas conseguem fazer o que eles fazem, né? Deve ser o mínimo do mínimo, e eu nem sei se tem, né? Então, assim, mas qual é o cálculo que deve ser feito, na verdade, né? Porque, assim, o tanto que as empresas, às vezes, seguram um colaborador porque, eu não tenho caixa para mandar embora agora, a gente não tem condições de mandar embora, né? Eu já vivi muito isso. Sim. Mas, na verdade, o quanto que talvez seria até melhor ficar, por exemplo, o valor da rescisão dessa pessoa, sei lá, são 3 meses de salário dela, vamos chutar. Às vezes é muito melhor ficar 3 meses sem essa pessoa e já pagar a rescisão e já se livrar, né? Do que segurar anos e anos e anos e anos e anos, né? Que é até falar que eu fiquei pensando, no ano que eu casei, eu estava trabalhando numa empresa que eu detestei trabalhar, assim, nossa, meu Deus. E naquela época, eu tava muito de saco cheio, assim, nem fazia muito tempo que eu tava lá, mas eu não tava me encaixando na cultura. E aí eu tava muito decidida já a pedir a conta. E aí o meu gestor, e eu comecei a ver umas movimentações, assim, como se fossem começar entrevistas, como, sabe? E assim, tecnicamente eu era muito boa, mas eu não estava feliz, e isso era nítido. Só que eu chamei o meu gestor para conversar, eu falei assim, vamos conversar? E aí, no que eu chamei ele já chamou o RH, e o RH veio e me trouxe a minha demissão. Gente, mas eu dei pulo de alegria, porque era o ano que eu ia casar, e eu recebi, tipo, seguro-desemprego, né, ao outro lado da moeda, né, agora a gente está na outra posição. Mas naquela época foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E seguramente foi bom para eles, porque eu não era o perfil de colaborador que eles deveriam ter. E eu escutei do meu gestor que eu fui a melhor pessoa que ele já contratou na vida. Em relação ao técnico, eu era muito foda. Mas eu não me encaixava. E quando não tem fit cultural, não adianta. Então,
Então, adianta ficar com uma coisa... Tipo, o tempo que eu fiquei, pô, eu organizei as coisas, era uma série de franquias, então eu fiz tudo que tinha que fazer, eu dei o meu melhor em relação ao técnico mesmo, mas não ia ser uma relação saudável. Então, eu acho que esse cálculo aí tem que ser feito, sabe? Eu nunca ouvi falar de uma empresa que fizesse esse cálculo em relação a pagar a mais para não ter problemas, né? Para colocar lá na cláusula, não vou processar a empresa. Mas eu acho que é um negócio que, no fim, a conta fecha, assim. Sim. Sim. Fala, Bia. Não, até. Então, eu ia perguntar se ela queria falar. Eu tinha aberto ali porque isso que ela falou a respeito da cultura é algo que eu vejo para mim, assim. A cultura, ela tem que ser algo inegociável. Então, às vezes, a pessoa não vai ter o melhor desempenho naquele momento, porque às vezes ela não desenvolveu todas as ferramentas que ela precisa para ter uma alta performance, mas ela tem o match com a empresa, sabe? Ela está alinhada na cultura, então, em algum momento, vai dar certo. A questão é se eu tenho esse tempo de extrair isso dela, né? Mas, ao meu ver, se eu tivesse no lugar do teu gestor, eu faria a mesma coisa, né? Se você tivesse a cultura, eu jamais te demitiria, mas não tendo, mesmo tendo um ótimo desempenho, para mim a cultura é inegociável. Acho que na Netflix também. E eu vejo que na Netflix não é só a cultura, né? Eu vejo que, assim, é até cruel, entre aspas, mas eu acho que é a cultura, né? Não é cruel, é a cultura. Ou você chega pronto, ou você chega pronta. É isso que ele passa para mim, assim. Eu acho que não tem tempo para... Né? E que não é a realidade também da maioria das empresas, e eu acho que também a gente tem que, não sei, né? Aí é questão de cultura e de valor, né? O quanto que a gente acredita no poder de promover o desenvolvimento, né? Então, mas tudo bem, a Netflix tem, claro, a cultura dele, que ou você chega pronto ou você não serve, né? É o que parece. É porque eu acredito que como eles pagam bem, né? Reforça isso, é os melhores salários do mercado. Eu tô pagando bem porque eu quero melhor. Então aqui você não tem espaço para se desenvolver, porque você já tem que ser. Para você e assim, ter isso. né? E vamos dizer, para o mundo inteiro, né? Então, qualquer pessoa do mundo que quiser trabalhar ali na Netflix, então, né, vai saber que vai ganhar o melhor salário que ela poderia ganhar, né? E a gente pensando ainda em dólar, então, né? Então, assim, então, são coisas que realmente eu concordo com a Bianca, assim, essa relação aí que se eu me identificasse aqui com a Netflix e quisesse trabalhar lá, né? Por que não, né? Então, tipo, eles podem, né? No final das contas, né? Fala, Bru. Então, mas é muito louco pensar, né? Porque, que nem eu estava falando com a Aline, esse livro ele é muito bom, mas em partes a gente discorda pela cultura ser diferente. Eu acho que é muito valioso o quanto a capacitação ela é transformadora, né? Também acho. Você pegar aquela pessoa que é alinhada com a sua cultura, você vê que ela não tem algumas competências, talvez, e você ir desenvolvendo, eu acho que para um gestor deve ser muito gratificante. Então, é claro, eles querem pessoas desenvolvidas, mas a nossa cultura talvez não seja essa de pegar pessoas desenvolvidas, e sim de pegar pessoas em desenvolvimento por lá em cima. Também acho. E assim, não é, eu acho que diferente do que ali do outro exemplo que eles citaram lá da família, né? Eu acho que a gente pensa, né? Eu também, eu sei que eu estava conversando com a Aline, né? Hoje, acho que é sobre isso, né? Até, né? Como a gente é pela pessoa, né? Então, a pessoa, ela é dedicada, a pessoa, né? Ela, né, tem esse fit da cultura, assim, né? Mas daí a gente, não, beleza, você precisa, não tá, sabe, você não entende bem sobre isso, vamos te explicar, tal, você vai aprender. Eu acho que para a gente faz muito sentido, né, isso, né? Eu acho que é diferente, a cultura americana é diferente mesmo, né? Ela é meio... Mas a questão do time faz muito sentido, sim, assim, porque a família, é que assim, né, a gente é muito brasileiro, né, mas a família traduz muito isso para mim. A família, você não tem
né, tá lá e você se ela não quer, Nasceu por exemplo, se ela não ali. quer melhorar, você não tem o que fazer, né? E quando você Sim, tem um time, é muito claro, não, você só fica se você quiser melhorar, se você não quiser melhorar, né? Então, assim, também são os valores de cada empresa, né? Eu acho que faz muito Bem, sentido a questão do time para mim, muito. não que vão deixar de ser, né? São amigos, né? São colegas, né? No Sim, final não das contas, quer, então. entendeu? Eu sou a primeira a falar que amigos você escolhe para uma vida, né? E você escolhe as amizades conforme o teu match também, a tua cultura. Você não vai ser amigo de Sim. alguém que não. Mas no caso deles, ele deixa bem claro, né? Ninguém é amigo, ninguém é. Não, você está aqui para dar resultado e ponto, né? Eles são bem firmes nesse sentido, né? Uhum. Não é toda. Então, que ali a gente vai falar sobre algumas famas deles, né? Mas é Isso. que eu achei interessante aqui que ele continua falando sobre o PIP, né? Performance Improvement Plan, né? Então, que ele fala assim que é normal nas empresas quando você decide demitir uma pessoa, então que você tem que começar esse plano, né? De você dar o feedback, né? E você ver se você, né, realmente não consegue melhorar o desempenho desse funcionário, para daí então demitir. E daí é o que ele falou, que demora geralmente 4 meses para esse plano ocorrer. Então, ao invés de você esperar e pagar, né, por esse funcionário que não está se desempenhando bem, gastar o tempo do gestor que está dando esse feedback para ele, né, desgastar, né, às vezes o gestor, né, demite e deixa esse cara com uma rescisão boa, né? Então vale mais a pena, né, assim, para as duas partes, né? Então, esse que é o ponto dele. Mas daí entra nessa questão que a gente está falando aí, né? Então, Será mas, que daí a Rô, Erin... deixa Não, eu, pode porque eu não falar. concordei com isso que ele falou. Olha eu, né? Não Do... concordei, vem falar comigo. Sabe por que eu Ah, concordei? Porque se eles lideram, se eles levantam a bandeira do feedback constante, Aham, então esse negócio do PDI, né, que eles utilizam também, não vai demorar 4 meses, porque o feedback ele tá na cultura. Então, assim, aham, já vem vindo, não é uma coisa que, agora que eu vou demitir, sim. vou começar a fazer Mas PDI. então, Não faz o sentido. Cami, mas daí o que eu entendi é que é justamente por isso que eles não aplicam, porque o feedback é constante, entendeu? Ah, É, tá. esse foi o ponto que eu vi, assim, enxerguei, né, do que ele falou, né? Tá. Então, Eu tipo, só olha, não foi por acho. falta de feedback, né, que a gente... Então, eu só achei engraçado, porque hoje eu conversei com a Jana e eu tava falando disso, eu tava perguntando umas coisas para ela e eu perguntei, eu falei, né, como que você tá com relação aos nossos feedbacks e tal? E aí ela falou Aham, que para ela isso é muito bom, que ela tá crescendo muito e tal. E aí eu falei para ela assim, olha, vai abrir uma agenda de uma mentoria aqui, eu vou dar uma pausa e a gente pode colocar, né, os teus feedbacks ali. E aí ela, muito, muito boa que é, né, falou assim, vamos fazer um feedback mensal? Vocês sempre dão feedback, mas vamos fazer um feedback mensal? Eu falei, beleza, isso vai se tornar um processo, né? Eu tô falando pra Rô agora, inclusive, uhum. né? Mas Que a gente sabe, tava acredito que eu estava conversando. pensando nisso mesmo, Mas porque daí olha que às vezes legal. Mas a olha que gente se interessante, a força, gente né? acha A gente acha que a gente dá feedback e está dando feedback, porque é rápido. Mas a importância de sentar e dizer com clareza, igual fala aqui, que a importância do feedback. Primeiro é porque, como que ele fala aqui? O primeiro ponto para que ninguém seja demitido sem. Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Eu estava com o dedo aqui e perdi. Aqui, ó, antes que qualquer funcionário seja demitido, ele deve ter ouvido com clareza o que precisa melhorar. O primeiro é evitar que os funcionários percam o emprego sem receberem feedback construtivo e oportunidade de melhorar para proteger a empresa de uma ação judicial, né? Isso que ele fala sobre o PIP. Mas, enfim, a questão de formalização, sabe? Eu acho que é importante, às vezes, porque a gente tem esse hábito de ser muito direto, de fazer os feedbacks com naturalidade, mas eu acho que é importante. Mas também nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Falando da Netflix.
pô, não precisa levar 4 meses, mas também demitir de uma hora para outra, em teoria, acho que é bem drástico, né? Então, acho que dá para ponderar bem, assim, da situação, né? Sim. É isso que ele vai falar até, né? Aqui para frente, né? No caso lá do escritório de Tóquio, né? E daí, aqui na pergunta 2, né? A Erin fala justamente, né? Sobre os jogos vorazes. Então, que ela estava comparando, né? A cultura da Netflix aos jogos vorazes. Sabe o que eu mais gosto? É que eu me sinto muito íntima do livro. Ah, porque nos Jogos Vorazes, que a atriz é a Kelly, não sei o que lá, você fala, eu assisti. Best Friend, né? Não, e é legal, né? Que dela traz uns negócios tipo, sim, todo mundo entendeu, né? Tipo, Sim. já da referência dela, né? Sim. E daí ela fala que ela cita aqui um exemplo, né, da Microsoft, né, que foi intitulada, né, que teve um período aí, né, negro, né, que foi a década perdida da Microsoft, né, e que eles só deixo eu não então, enfim, eles estavam falando assim que essa pressão, né, de demitir os piores foi muito grande, né, e causou assim muito medo ali, né, dentro da Microsoft também. É que ficou muito famoso o sistema da Microsoft de renovação de equipe, que chega no final do ano, então isso veio também muito para o Brasil, né? Você coloca lá no Pareto e seus 20% piores você manda embora e renova por novos. Então, todo ano você tem renovação de pelo menos 20% da sua equipe. E aí ele diz que você põe a sua equipe numa pilha de classificação, que é onde gera a competição entre equipe. Então, deixa de ser equipe para a gente passar a perna, né? Não, perfeito, Cami, é isso mesmo, que é justamente o ponto que o Reid vai falar, né, que é a pilha, a classificação em pilha, né? Então, a pergunta da Erin. Reid, dada a dificuldade de obter e preservar um lugar na equipe da Netflix, como você consegue evitar a competição interna? Que é justamente isso, né? Então, que eu vou puxar o tapete do coleguinha ali porque ele tem que ser pior do que eu, no final das contas, né? E daí ele fala que incitar a competição interna sem querer é uma preocupação real para empresas que buscam aumentar a densidade de talento, né? E é por isso que a Microsoft criou essa solução, né? Então, daí ele fala justamente que ter que demitir aí um X% né, não é ruim, assim, né? Não é o caso, assim, da Netflix, né? Ele só quer escolher os melhores profissionais para aquele lugar que ele precisa, né? Então, e tem que ser a profissional estrela, né? Que ele já tinha dito antes, né? E não é questão de, vamos demitir os piores. Não, vamos demitir quem não faz sentido para a posição que está ocupando, né? Então, é nessa questão. Então, não é um colega competindo pelo outro, mas sim em cada um por si, né, tentando ser melhor possível para estar ali ocupando, né, desempenhando bem seu papel, né, dentro da empresa. Então eu entendi assim, né, realmente não tem competição interna, né, nesse caso, não é o caso, né. E daí aqui, né, daí o negócio do essa parte é de pegar fogo mesmo, né? Que daí a Erin estava falando aqui, né? Que a Netflix é conhecida, né? Foi citada pelos jornais, né? Como tendo a cultura do medo. E assim, esse medo realmente ele para entre os funcionários. E então, assim, o que ele faz para diminuir esse sentimento de medo, né? Que acontece aí de uma demissão de uma hora para outra, né? Basicamente, né? Então, que daí a gente entra nessa questão. Aí, é a pergunta da Erin. Reid, o que você faz para minimizar uma cultura de medo na Netflix? Né? Então, ele fala basicamente em seguir 2 processos, que é a amostra do teste de retenção e perguntas e respostas pós-demissão.
E a amostra, né, do teste de retenção é justamente perguntar para o chefe o quanto ele lutaria para mantê-lo na Netflix. E eu acho que é justamente esse ponto aí que a gente estava falando até agora, que, né, que eu pensei aqui que a gente não precisaria, tipo, o colaborador não precisaria perguntar isso, mas sim poderia ter de tempos em tempos já programado um feedback mensal que falaria para ele, olha, não lutaria para manter você. Por quê, né? Então, daí é isso que ele fala aqui, né? Que são das respostas, né? Então, né, ele perguntando para o chefe, né, o quanto que lutaria para mantê-lo na Netflix, né? Daí uma resposta, né, que é não, com certeza lutaria. Ai, tudo bem, né? Daí o que o Reed fala? Que daí instantaneamente já gera esse alívio, né? O funcionário já pensa, não, tranquilo, então não preciso me preocupar, estou me preocupando à toa, né? Então já sana isso, né? Outra opção de resposta ele fala assim, olha, não sei o quanto que eu lutaria porque você está fazendo isso, aquilo, né? Ou está deixando de fazer. Então, o que o Reed fala é que isso, né? Que o funcionário tem muito a ganhar porque ele vai receber um feedback construtivo sobre os pontos de melhoria que ele precisa, né, se atentar. E o terceiro ponto, né, realmente, eu não lutaria por você, que daí ele já vai ficar sabendo que provavelmente vai ser demitido, né? E daí, nesse ponto, eu fiquei pensando, bom, eu acho que assim, né? Daí o funcionário poderia perguntar, pelo menos, né, que se tem alguma coisa que ele poderia fazer para melhorar a situação dele, né? Ou se ele poderia ir para uma outra função, né? Então, né, se tipo, pensando assim, né? Mas daí, de novo, né? Acho que realmente, se isso não tivesse que vir do próprio funcionário, seria melhor, né? Se eles pudessem ter, né, na rotina deles aí esse hábito, né, de falar esse tipo de feedback, né, para eles. Mas eu acho que existe, mas a questão que ele quis ilustrar ali é que para diminuir a ansiedade e esse medo, você tem que estar à frente. A história que ele conta ali do Chris, eu acho que ilustra isso muito bem. Tipo, você manda muito bem na tua função, lutaria por você com certeza. Aí você muda, porque o teu desafio é diferente. O que acontece? Putz, você não está indo 100% ainda. Talvez o que você tenha que fazer é melhorar nisso daqui. Aí você fez aquilo acontecer, voltaria a lutar por você, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Eu entendo que isso diminui a ansiedade porque assim, o medo não acontecer muitas vezes, né? E daí você se prejudica. Você mesma me contou uma história que a gente estava conversando pessoalmente. A pessoa tem tanto medo de ser demitida que o desempenho dela cai. Não dá para acontecer isso. Então, não fica na dúvida. Vai, pergunta, né? Também a gente entra na questão das gerações, né? Que as gerações agora estão mais ligadas, dependem de feedback, inclusive, pedem já. Talvez a gente passou por essa transição, né? Porque nós somos millennials. Eu, você, a Bruna mesmo. Eu não sou. Você não, mas assim, é uma questão que a gente já tem um pouco mais de facilidade, mas cada um tem suas dificuldades também, né? E aí eu acho que entra nesse aspecto, sabe? Não acho que o gestor deixa de dar o feedback ou deixa de fazer essa pergunta sempre, mas o estímulo deles é para diminuir essa ansiedade e esse medo. Foi o que eu entendi, pelo menos. Boa. Então, eu gosto muito desse modelo de pensar, esse modelo mental, sabe? Até ele usando com ele mesmo, né? Eu me demitiria, né? Mas assim, e é muito legal do jeito que passou, porque assim, a gente nunca tá 100% toda vez. Ai, que graça. Oiê! A gente tem vezes que você tá 100%, tem vezes que acontece alguma coisa e você tá 60%, então quando fala da Netflix, parece que você nunca pode estar 60%, que você tem que estar sempre 100%, se você der né, escorregou, já era. Então, mas aí trazendo do jeito que ele trouxe essa história, você fala, não é tão assim, né?
Apesar que eu acho que o Sim. sarrafo é lá em cima, você não pode ficar, né, um tempo. Nos é, 60 que você eles já era. ou não pode ser constante, né? Isso que eles falam, né? Que, tipo, não é um fracasso, né? Que vai, né, te Até no minar aqui, capítulo né? anterior eles falam sobre isso, né? Sobre não é o fracasso, mas o que Sim. você faz com ele, né? Uhum. Pode falar, Fala, Bianca. Bia. Então, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Qual que é a nossa constância? Eu sou constantemente 100% ou eu sou constantemente 70%? Perfeito. Porque também tem pessoas que vão ali sempre no 70, 75, aí você vai dar um feedback e a pessoa, pô, 100%, 110, 90, daí volta para o 70, e ali vai. Você vai num novo feedback, aí stop, né? Aquela coisa que você tem que sempre colocar a gasolina para a pessoa andar, né? Então, se isso é um hábito constante, aí real. Às vezes você tem que desligar. A energia E- gasta, né? Com a pessoa, ele fala muito sobre isso, né? A pessoa tá te dando, né? Tá te dando mais problema do que te ajudando, porque É por mais que às basicamente vezes não isso, tá ao né? 100%, mas ainda está te ajudando, ainda tá caminhando com o time, vale a pena. Uhum. É Porque tem a basicamente pessoa que tem isso. consciência que não está 100% e está buscando, né? E tem a pessoa que tem Aham. consciência que não está 100% e está indo. É, Tá e então passeando, eu né? acho que e essa história mesmo do Chris eu achei bem interessante, porque ele está buscando recursos, né, de como lutar contra uma característica dele, né? Então, que ele falou que ele não gosta muito de interagir com as pessoas, né? Então, ele procurou soluções ali para dar uma contornada nisso daí, né? Então, daí que daí ele recebeu um último feedback lá do gestor e falou assim: olha, ou você, né, ainda não está 100%, então ou você foca nisso, né, em melhorar isso, mas se você não sentir a vontade, é melhor você voltar para outro cargo lá para que você desempenhava super bem, né? Melhor do que qualquer outra pessoa. E daí ele falou: não, eu quero me esforçar aqui porque eu quero continuar nesse cargo. Aí, né, daí fica legal, né, mesmo, né? Eu achei bem interessante isso. Aí, e daí Opa. Daí, enfim, né? Tudo isso daqui, né? É para perguntar, né? Para o Reed, né? O que você faz para minimizar uma cultura de medo na Netflix, né? Então, ai, desculpa, não, voltei, né? E daí ele estava falando tal da mostra, né? Tá? Que é isso que a gente falou, né? Desculpa que eu voltei, daí eu me perdi aqui. Daí, perguntas e respostas pós-demissão. Então, que daí a gente entra no caso lá do escritório de Tóquio, né? E que daí ele explica, né, a ideia é que você explique, né, todo esse processo da demissão, né, para diminuir a insegurança das pessoas. E daí ele cita aqui o exemplo, né, do chefe Haru, né, que foi demitido e gerou um espanto no escritório de Tóquio, né, ainda mais na cultura japonesa, que não é uma cultura que existe demissão. Então eu já imaginei que ele era bem daquele chefe boçal, né? Eu já imaginei a pessoa ali, né? E assim, sabe, os japoneses, assim, eles têm uma fama realmente, né? De ter ali, que esses chefes, assim, sabe, bem boçal, que fala qualquer coisa ali, sabe? Bem mal amado, assim. E daí o interessante é que na Netflix ele caiu fora, né? Ah, meu amigo, não é um bom gestor. Aí, então, assim, o que eu achei interessante de tudo isso é que é, aqui ele está citando realmente um exemplo assim extremo por causa da cultura japonesa, né? Mas que eles ficaram espantados por mais que o chefe fosse ruim mesmo, eles ficaram espantados, né? Porque foi demitido e ali a funcionária, né? A Yoka, né? Ela ligou ali para a gestora dela e falou assim, olha, né? Prometa para mim que eu não vou ser pega de surpresa. Então, é justamente o ponto que é o que a gente falou lá né, antes de tudo, né? Que é o que não deveria ser feito mesmo. As pessoas, os funcionários não deveriam ser pego de surpresa, né? Eu acho que quando no momento ali que entra na faixa vermelha ali, né? Crítica ali, chamar a pessoa, fala assim, olha,
seu desempenho não tá bom, e aí, né? O que vamos fazer, assim, sabe? Antes do que, daí, no caso desse chefe aí, eles explicaram que já fazia um tempo, né, que eles estavam dando esse feedback para ele, que ele não estava acatando, né? Então, daí a Erin fecha aqui, né, o capítulo, né, falando que essa cultura, né, induz que a rotatividade na Netflix é altíssima, né? Então a gente acha que eles, nossa, demitem, não gostou, demite, né? Né, e a rotatividade é alta. Só que no final das contas, né, apesar da média de demissão da Netflix ser um pouco a mais da média de todas as empresas, no total a rotatividade está dentro da média do mercado. Né? Então, porque existe mais retenção dos funcionários, né? Em contrapartida da demissão, né? Deles, né? Então, da demissão que eles fazem, né? Poucas pessoas pedem, né? Para sair, né? Então, poucas não, né? Mas menos que a média. Então, achei bem interessante aí esse 7º ponto, né? Ah, não vou o resumo não precisa, né? E a gente já acabou de fazer o resumo, então. É Não. isso aí, gente. E eu fiquei assim, aquela carinha do WhatsApp. Que eu achei que a rotatividade ia ser alta. Eu também. Eu pensei, nossa, com certeza é acima, né? E não, no final das contas, né? Achei bem interessante isso. Então, daí só para, né? Eu não sei se a Bru chegou a ler também, se a Bianca tá lendo também, mas aí só para falar aqui para vocês, né? Que da média, como é que é? Deixa eu ver. 3 a 4%, 12, então, 8% involuntária. Opa. Então, eles emitem 2% a mais que a média de 6%, né? Isso. Então, só 2, digamos, né? É que a gente parece que é muito mais, né? A gente acha que é muito mais que a média, né? Não, e a voluntária é menor, né? Isso, aham. A voluntária, eles ficam em... Uma observação ali que ela falou, né? Não me peguem de surpresa, que tem gente que é pego de surpresa no desligamento, mas tem gente que às vezes está levando um feedback não tão positivo há algum tempo e quando recebe o desligamento ainda assim não acredita, né? Não consegue lembrar desses feedbacks de correção. Eu acredito que, né, uma observação minha dessa minha última experiência é que eu deva informar as pessoas. Olha, você está em um plano de desenvolvimento em uma questão de possível desligamento, né? Não falar assim de possível desligamento, mas a gente está entrando com um plano de desenvolvimento pensando em reestruturar a equipe. Então, quem não tiver tais resultados, possivelmente não fará mais parte. Então, preciso que você passe isso. E aí a pessoa em si já consiga absorver que está com o pé na porta, né? Então, mas aí, Bia, que é o que a Aline falou, né, no começo, que talvez a gente tenha que fazer de uma forma sistemática, assim, oficializar. Não uns 4 meses, mas Mas oficial. por quê? Às vezes você dá o feedback, você dá, né? No cafezinho da empresa e a pessoa não encara como um feedback. Então, oficializar, ele traz uma seriedade. Então, tô aqui, tô te avisando o que você precisa melhorar, estou para te ajudar, mas, é isso, ok? Então, porque senão eu acho que é meio que em vão, parece que é a conversinha do café. Ela me deu uma dica. Deu um feedback, entendeu? Isso é verdade. Mas a história do Chris, eu amei essa história aqui dele. Fala bem sobre essas formas assim de levar, né, as coisas. Então, o Chris ele teve os 3 feedbacks. Então, na primeira vez, a resposta foi boa, disseram que lutariam por ele, mas não agregou muito valor. Tipo, sim, eu lutaria por você. Beijo, tchau. Na segunda vez, foi mais estressante. Por quê? Porque o perfil dele era um perfil com fobia social. E ele ele teria que fazer contato com usuários reais para testar.
Então, a adaptabilidade dele ali foi exigida. E numa empresa que muda tão rápido, isso deve ser bem alto, né? Bem necessário. Mas o que aconteceu? Ele tentou ainda ir pela intuição dele e seguir outros caminhos. E não deu tão certo, né? Na verdade, ele foi mas pela ele zona de escutou esse conforto, né? feedback. Exatamente. Mas ele escutou e tentou e foi melhorando. E aí, na terceira vez que ele perguntou, ele ficou tranquilo em saber que o esforço dele estava valendo a pena, né? Então, o chefe dele até disse para ele, você é excelente em 90% do trabalho. É inovador, meticuloso e trabalha com afinco. Nos outros 10%, você conseguiu incorporar o feedback e agora está indo bem. Você deve continuar se esforçando para interagir mais com os novos usuários. Então, basicamente, é o que você faz com feedback. Mas eu entendo que a questão da clareza, que fala lá na história de Tóquio, é muito necessária. Porque você tem que falar com todas as letras mesmo. Porque ali ele estava questionando e já estava melhorando. E parece que o Chris é proativo em buscar fazer essa pergunta, não fica na dúvida. Sim. Mas os que não são, que daí a gente tá tentando fazer melhorar, tá tentando. Sim. Até quando, né? Tipo, tem que ter um prazo. Ó, nesse próximo mês você estará sendo avaliado. Senão, fica uma coisa sempre aberta, entendeu? O meu ponto de vista eu ia comentar. E eu amei esse capítulo. Muito bom. Eu ia comentar duas coisas, né? Uma que, né, sobre isso daí que eu esqueci de falar, né? Quando eu falei do Chris ali, o interessante é que ele foi buscar o feedback antes da época, né? Então, que ele, né, assim que ele implementou essas mudanças, ele já queria saber se estava, né, surtindo efeito, né? Então, ele já teve essa resposta, né? Não precisou ficar nessa ansiedade, né? De esperar mais meses para receber, né, esse retorno, né? E daí, e esse negócio, assim, né, vocês estavam, de tudo isso, né, que a gente viu, eu me vi também, né, ali, porque eu recebi esse tipo de feedback já. Então, porque eu estava tão estafada e eu estava tão improdutiva, que era a época que eu trabalhava até as 10 da noite, meia-noite, né? Então, assim, o meu turno, a minha semana era de 56 horas de trabalho, mais ou menos. Então, daí eu já estava cansada, assim, e o que acontece? As horas se tornam improdutivas. Então, era uma bola de neve, porque daí eu estava improdutiva, não conseguia fazer o que eu precisava naquele tempo e ficava lá por insistência, porque eu precisava fazer. Então, e daí aí a minha chefe falou, olha, eu não sei o que aconteceu com o seu desempenho, mas se você continuar desse jeito, a gente não vai poder te manter. E eu achei que isso foi bom, né, de certa forma, assim, né, eu acho que levei um choque, né, mas que no final das contas, daí eu acho que foi nessa época que eu pensei, cara, mas se mandar embora também, meu, felicidade. Sabe? Então, assim, e daí que eu pensei, e daí quando eu liguei o botão do foda-se, tipo, meu, se mandar embora vai ser ótimo, assim, aí eu melhorei, então, porque eu não tive mais aquele medo, então eu pensei, bom, eu vou fazer o que der, o que eu conseguir, e se não, sabe, tipo, não vou ficar até mais tarde mesmo, né? Então, se quando precisar, fico, tal, né? De vez em quando. Mas também, se eu quiser sair antes, também eu vou sair, entendeu? Então, né, minha amiga às vezes fala assim, não, vamos sair, tal, 5 horas, sei lá, né? Que ficava até 6, né? Geralmente, né? 6, 7 horas. Não, vamos sair 5 horas para fazer, assim, vamos tomar um café, vamos fazer não sei o quê, entendeu? Daí que eu comecei, e daí, de fato, eu melhorei o meu desempenho, né? Então, né, a ponto de, na hora que eu saí, daí que não queriam que eu saísse, né? Então, sabe, mas foi a questão do medo, realmente, que eu vi que impactou que te travava, bastante. Na verdade, né? Você queria fazer tudo certinho, mas se você tivesse recebido esse feedback, você quisesse ficar na empresa, que, tipo, você queria, né, você gostava de lá, também ia ter sido bom você receber esse feedback, você falar, opa, o que eu tô fazendo, né? Eu acho que essa clareza que é importante, né? Falar, o que eu tenho que fazer, então, para ficar? É que você já estava num outro patamar, num outro, né? Mas eu acho que é muito, muito importante. E uma coisa bem interessante que
é legal também você entender do colaborador, da pessoa que trabalha com você, a necessidade do feedback, né? A Rô não está aqui com a gente hoje, né? A outra Rô, mas a gente, na AG, né, Bruna? A gente vai entrar agora em abril, né? Na temporada de feedback. Agora, né? Então, a gente teve em dezembro, a gente vai entrar isso. Só que a Rô é uma pessoa que ela precisa de feedback todo mês. Todo mês. Ela vem, ela fala, Camila, vamos fazer a nossa sessão? O feedback, dá o feedback para ela, nossa, ela renova a mente assim e vai, sabe? Vroom. Então, e você tá consciente disso, né? De quem precisa mais e você também dar isso. Porque se eu não desse para ela o feedback, esse feedback mensal, talvez o desempenho dela caísse. Parece que o feedback para ela norteia e ela vai, sabe? Aí vai de novo, vai. Então, também tem que... Porque senão a gente engessa muito, né? E é bem legal. É bem legal. Customizar de acordo com o colaborador, né? Não, mas então, eu achei bem interessante, assim, né? De novo, né? Fala, Bia, que você é abriu. engraçado. Eles vão dando em doses homeopáticas, assim, Não, né? Porque daí eles vão te matando, né? Por cada semana. né? Então, eu ia falar na questão desse de feedback, que a gente fala muito de dar e às vezes a gente nunca recebe, né? Então, quando você está em uma situação de gestor, muitas vezes você vai receber um feedback do teu superior, supervisor, do seu gestor, mas é difícil um liderado teu chegar e falar para você um feedback. Então, eu estava lendo essa semana a respeito disso, eu falei, cara, eu vou fazer um feedback uma semana no mês em que eu vou sentar e vou falar, toma lá da cá. Então, eu tenho 3 coisas para te falar, né? A gente vai cessar, continuar e começar, e você vai falar para mim o que eu tenho que cessar, começar e continuar. Então, para eu também receber esse feedback, porque como gestora, né, como líder, eu vejo que algumas pessoas às vezes precisam dizer e não sabem dizer, ou acham que não tem espaço para falar. Então, tentar criar esse espaço de receber feedback também, sabe? Para mim, eu gosto de receber feedback. Sim, então, eu sou quase a Rô ali. certeza. Se me dá um por mês, se me dá um por semana, às vezes a gente bate, sacode a poeira e continua, né? Senão, eu não sei, às vezes, se está sendo o efetivo que eu estou falando. Sim. Não, e isso é uma coisa que a gente precisa de evolução na AG, na questão de formalizar. Até a gente poderia implantar isso, Bruna, no próximo. É que, na verdade, a galera da AG fala tudo, né? Assim, tipo, ó, Cami, deixa eu falar uma coisa aqui, assim, assim, assado, o que você acha? Até quem não é da AG fala, entendeu? Que a gente permite, né, Aline? Aqui ouvimos a todas. Ouvimos a todas, mas eu acho que quando, talvez é capaz de não falar alguma coisa, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que... Ninguém nunca tá certo sempre, né? Na verdade, a gente nunca tá certo, a gente sempre está aprendendo, né? Aprendendo a desaprender, aprendendo de novo. Então, não existe o dono da verdade, né? Nunca. Não, perfeito. E até essa É situação do... Ai, desculpa, Rô. Não, imagina, só ia comentar que foi a situação do Haru, né? Que, de certo, ele era um péssimo gestor, no final das contas, né? Só que ele nunca se abriu para escutar os colaboradores do pessoal que trabalhava com ele, né? Então, né? Não estou falando isso, né? Mas que ele era um caso extremo, né? E até eu ia comentar... Eu lembrei ali que eu ia complementar da Aline também, que ele falou que mesmo recebendo os feedbacks, ele foi pego de surpresa, né? Então, quando ele foi mandado embora, eu acho que faltou essa formalização mesmo. Pode falar. Vai, Aline. Só para fechar, a gente está fazendo um treinamento e usando lá os OKRs com a equipe comercial de um cliente, e aí uma das coisas, né, tô relendo lá o final do Avalie o que Importa, que tem um manualzinho de instruções, né? E aí lá a regra é ter regras. Brincadeira, né? Mas tem para gestor, para colaborador e tal.
E uma coisa legal estamos todos indo para o mesmo caminho. Ponto. Esse nosso objetivo é comum. Daí tem lá a parte do gestor perguntar para o colaborador o que eu posso fazer, né, dentro do que você está fazendo para te ajudar, né? Então, o quantas vezes é mais fácil no dia a dia, na correria, a gente falar, mas fulano não tem autonomia, fulano não faz de tal jeito, ou faz de tal jeito. Mas o quanto, às vezes, a gente precisa pedir esse feedback, tipo, me ajuda a te ajudar, né? Então, a parte dos OKRs que você se avalia, você criou os objetivos e você diz o que é que você entende como contribuição coletiva. E daí, a outra parte eu como gestor, como que eu facilito esse caminho para você? Então, eu acho que é nessa linha que a gente tem uma convergência e que as coisas, de fato, acontecem, né? Mas antes a gente vinha de uma cultura de comando e controle, de eu falo, vocês fazem e tudo mais, e agora a gente está muito mais nesse colaborativo, nesse fazer junto. Inclusive, eu vi um relatório que a geração Z precisa desse líder, não do líder que fala o que fazer, mas o vamos fazer juntos. E aí, quando eu vejo nossos grupos, assim, e tal, eu fico feliz que nós somos muito alinhadas nesse sentido. Mas quando a gente vai ver a realidade do mercado, e graças a Deus a gente existe para ajudar as empresas também, não é o comum. É ainda muito naquela linha de mas eles não fazem o que eu gostaria, mas como que você dá os comandos para eles? Então, enfim, muito problema bom aí para a gente resolver, né, Camila, Bruna? Nem vamos entrar nessa toada, senão a gente não acaba aqui, a gente já está atrasada. Então é isso, né? É isso, né, gente? 8h15. Polêmico. Polêmico. Vamos ver a semana que vem qual vai ser o capítulo polêmico dele. Não vai ser muito suave, não, que maximize a sinceridade. Nossa, então... Vou votar na Bruna por questão de afinidade. Cortou aqui para mim, não vi essa eleição aí. Pô, mas legal, gente. Bom discutir com vocês. Legal te conhecer, Bia. Venha mais prazer. O grupo da I7, que é muito mais legal que o grupo da I7 também. Tá bom, já me convenceu. Você vai aprender que a autoestima com a Aline, ela nunca vai ser um problema, entendeu? Melhor, baixa autoestima nunca vai ser um problema. Né, Aline? Vou colar nela. Cola aqui, ali, ó. Eu tenho que falar aqui, né? Vender nosso grupo, porque eu fico triste se nosso grupo se desintegra, né? Também não participou semana passada, mas a Rô estava, a Rosiane. Aí hoje, se a Cami não participasse, eu ia ficar triste, né? Com a minha né? diariamente. A Rô falou, parece que uma semana eu venho e você não vem. A outra... Né? Mas não, agora... Vocês ficam se revezando. Não vamos nos revezar. Então, eu agradeço aí pelo convite, foi muito legal essa troca, eu gosto muito disso. E vou arrumar meu cronograma para eu chegar um pouquinho mais cedo e conseguir acompanhar todas as quartas. Para eu ficar no melhor, já que é o das 7 da noite, não da manhã. Isso! Se puder às 7 da manhã, também participe às 7 da manhã, se não puder às 7 da noite, tá? Beleza. Combinado. Nada disso. Essa parte, né? Não deixamos. Então tá, gente. Beijo, então. Beijo, boa noite. Valeu.